Pessoal, esta aula tem como tema configuração eletrônica, eu vou estar aqui recapitulando, né? E esta aula também é para você do curso de Ciências da Natureza, né? Para você do primeiro, do segundo, também do terceiro ano, está revisando. E espero que você deixe seu like, deixe seu comentário, inscreva-se no canal, né? Então, configuração eletrônica consiste na distribuição dos elétrons de um átomo ao longo da atmosfera, observando-se que, primeiro, a eletrosfera é dividida em um total de 7 camadas ou níveis de energia. Segundo, cada camada comporta um número máximo de elétrons, né? Terceiro, os elétrons são distribuídos obedecendo-se os níveis de energia. E os subníveis de energia, pessoal, que é o esquema que mostra o subnível ocupado pelo elétron mais energético, né, dos elementos, a tabela periódica, né, S, D, P, F. Quando eu estiver falando em tabela periódica, eu explico melhor essa parte. Né, aqui eu tenho um quadro que tem a camada, né, aqui, o subnível S, P, D, F, e o máximo de elétron que cada subnível comporta. Então, no subnível S comporta 2 elétrons, no P6, no D10 e no F14. E a nomenclatura da representação, pessoal, é dessa forma. Você coloca o S e o 2 aqui do ladinho como expoente, o P6, o D10 e o F14. É a nomenclatura, né, dos subníveis de energia. Vou falar aqui dos orbitais dos subníveis de energia, que orbital é a região em que é máxima a probabilidade de se encontrar elétrons, né? Distribuição eletrônica em orbitais, pessoal, é uma forma de representar a distribuição eletrônica de um átomo, né? Demonstramos nesses orbitais, demonstramos, né, os elétrons dentro dos orbitais de cada subnível, né? Aqui no subnível S, nós temos um orbital e no orbital, pessoal, no subnível S, falando aqui, né, ele apresenta apenas um orbital, que comporta no máximo 2 elétrons, né? Então, você coloca uma setinha para baixo ou setinha para cima, né? Pode ser o contrário, tia Iva? Pode, não tem problema, pessoal. Pode ser o contrário, pode. Porque nós temos aqui a representação, pessoal, como o orbital se comporta, né? A setinha dentro do orbital. Um orbital comporta no máximo 2 elétrons, pessoal, no máximo, né, 2 elétrons. Eles não se repelem porque eles giram em sentidos opostos, criando campos magnéticos que se atraem, né? Assim, pessoal, essa força de atração, que é a magnética, e a de repulsão, que é elétrica, ficam contrabalanceadas, né? Então, esses spins opostos ou antiparalelos, né? Um para cima e outro para baixo, os elétrons girando em sentidos opostos. Representamos, pessoal, em cada quadrinho, apenas 2 elétrons, no máximo, né? Em cada quadrinho, em cada caixinha, que são representados, né? Então, representamos aqui em cada quadrinho, no máximo 2 elétrons, né? E a setinha você pode colocar uma para baixo, né, e outra para cima, ou uma para cima e outra para baixo. Aqui no subnível S representa apenas um orbital, que comporta no máximo 2 elétrons. Já no subnível P, pessoal, apresenta 3 orbitais, né, que comportam no máximo 6 elétrons, né? Você vai distribuir aqui os 6 elétrons de P, né, do subnível P. Então, vai distribuir os 6 elétrons que tem no subnível P. No subnível D, apresenta 5 orbitais, porque existe 10 elétrons nesse subnível, que vai ser distribuído nessas 5 caixinhas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, se tem 10, vai ficar 2 elétrons em cada caixinha, né? Em cada orbital. Então, F14, pessoal, F ele tem 14 elétrons. Então, ele vai apresentar
7 orbitais, né, que comportam no máximo 14 elétrons. Então, em cada orbital, em cada caixinha, você vai colocar 2 elétrons, né, completando aqui. O preenchimento, pessoal, dos orbitais segue a regra de Hundert, que determina que cada orbital deve ser preenchido, né, inicialmente com um elétron, todos nos mesmos sentidos. Então, quando você for colocar orbitais, você vai colocar primeiro, né, o primeiro elétron, né, seguindo aqui a ordem, todos nos mesmos sentidos, né, e depois que cada orbital tiver um elétron, deve voltar ao primeiro orbital, né, e continuar o preenchimento de cada um deles com o segundo elétron no sentido contrário, né. Então, um exemplo, pessoal, vou aqui dar um exemplo, né, o átomo de boro apresenta o número atômico 5, né, logo apresenta 5 elétrons. Observe a distribuição eletrônica do átomo de boro no diagrama de Linus, né. Então, vamos aqui, pessoal. O átomo de boro, ele apresenta boro, tem 5, o seu número atômico é 5. E ele apresenta, no caso, 5 elétrons, né? Então, fazendo a distribuição eletrônica, vai ficar 1, S2, 2, S2 e 2, P1. Então, sabendo quais são os níveis e subníveis do átomo, né, bem como a quantidade de elétrons em cada um deles, é possível realizar, né, a distribuição eletrônica do boro em orbitais, pessoal. Se você fosse distribuir, né, em cada subnível, por exemplo, no subnível aqui S, seria distribuído da seguinte forma, né, uma setinha para baixo e outra setinha aqui para cima. Se você fosse colocar aqui um orbital no 2s2, né, que só tem, como está no subnível S, apresenta só uma caixinha, então você vai botar uma setinha para baixo e a outra setinha para cima. Já no subnível P, pessoal, a gente sabe que o P comporta 6 elétrons, então ele sempre vai ter 3 caixinhas, né? Só que quando terminou aqui, quando você termina aqui, ó, no último, né, você vai terminar em P1, não em P6, né? Vai ser P1. Então, se você só tem um, você vai colocar o primeiro elétron, né, da forma que você vem colocando os outros. Primeiro elétron para baixo e se tivesse outro para cima. Então, vai ficar representado desta forma, pessoal. Agora, vamos falar do diagrama de Linus, né? Esse diagrama também é conhecido como diagrama de energia, pessoal, que é a representação da distribuição eletrônica. E esta distribuição eletrônica, como eu posso mostrar para vocês, ela é dividida em 7 camadas, né, de K, L, M, N, O, P, Q, ao redor do núcleo atômico, né, sendo que cada uma delas, pessoal, cada uma dessas camadas permite um número máximo de elétrons, né? O número máximo de elétrons na camada K permite 2, né? Camada K, 2 elétrons. Na L permite 8 elétrons. Na camada M vai permitir 18 elétrons. Na camada N vai permitir 32 elétrons. Na camada O vai permitir 32 elétrons também. E na camada P, pessoal, vai permitir 18 elétrons. E na camada Q vai permitir 8 elétrons, né? E essa distribuição eletrônica atribui também aos subníveis de energia, né? Apresentando primeiro o elétron de menor energia até chegar ao elétron de uma energia maior, de maior energia, né? Maior energia.
Então, aqui na camada K, pessoal, tem apenas um subnível, que é o subnível S. Na camada L tem 2 subníveis, S e o P. Na camada M tem 3 subníveis, né, S, P, D. Na camada N tem 4 subníveis, né, S, P, D, F. Na camada Q também tem 4 subníveis, S, P, D, F. Na P tem 3, S, P, D. E na Q tem 2 subníveis, que é S, P, né? Então, o subnível S, né? Os subníveis S permitem até 2 elétrons, né? Que esse aqui fica aqui em cima. Ele vai permitir apenas 2 elétrons, né? S, P, D, F, que é os subníveis. Né? Aqui no S é apenas 2 elétrons, no P 6 elétrons, no D 10 elétrons e no F 14 elétrons, né? No F permitem 14 elétrons. Repare, pessoal, que a soma desses elétrons, né, comportados em cada subnível por camada eletrônica, vai resultar no número máximo de elétrons em cada uma das 7 camadas, né, que é o número máximo que cada camada comporta. Aqui na camada K2, na L18, na L8, na M18, na N32, na O32, P18 e Q8, né, dessa forma. Então, como é distribuído esses elétrons, né, nesse diagrama, pessoal? É distribuído na ordem crescente de energia, né? Ordem crescente, é distribuído na ordem crescente de 1s2, né? A setinha entra aqui por trás, depois vai 2s2, né? E depois a setinha volta, entra aqui por trás, 2p6, 3s2, depois vai 3p6, 4s2, depois dá a voltinha aqui 3d10, 4p6, 5s2, depois volta aqui 4d10, 5p6, 6s2, depois é 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, depois 5f14, 6d10, 7p6, pessoal. E a partir daí vai surgindo as setas, né? Sempre na diagonal, as setas diagonais, nesse esquema, né? Para fazer a distribuição dos elementos, né? Como eu posso mostrar aqui um exemplo. Antes eu vou dizer aqui, o S indica o subnível de energia, o 1 vai indicar o nível de energia e esse 2 a quantidade de elétrons, né, pessoal? Então, aqui, nessa ordem crescente de energia, eu vou ter aqui um elemento químico, né, o P, e o seu número atômico, que é 15. Então, fazendo aqui a distribuição eletrônica, pessoal, vou começar aqui pelo 1s2, né, 1s2, depois 2s2, depois a setinha vai entrar aqui em 2p6, depois vai para 3s2, depois 3p6, só que a gente não coloca p6, né? Se é 15, estou distribuindo 15 no número atômico, então vai ser 3p3. Pronto, então aqui 2 mais 2, 4, com 6, 10. Até aqui em S2 já tínhamos 2 elétrons, né? Você vai somando. E precisamos apenas de mais 3 elétrons, né? Do subnível 3p6 para completar os 15. Assim, pessoal, podemos ir buscar a quantidade necessária de elétron, né? Desde que ele não seja superior a 6, né? Não seja maior que 6. Posso colocar menor que 6 e nunca maior que 6, pessoal. Então, pessoal, vamos aqui para a configuração eletrônica, ou seja, distribuição eletrônica de íons, né? Vamos aqui para essa distribuição. Então, a distribuição eletrônica de íons, pessoal, é feita mexendo na camada mais externa, né? Que eu vou mostrar agora para vocês. Que nós chamamos de camada de valência, que é a ordem do átomo ganha ou perde os elétrons, né? Então, a distribuição dos elétrons, pessoal, de um átomo no estado neutro,
ou fundamental é comumente, né, realizada por esse diagrama, né, como mostra aqui. Essa distribuição acontece do mesmo jeito, né, feita do mesmo jeito quando a gente faz com os átomos nêutrons, né, com os átomos no estado neutro, com apenas uma diferença, pessoal. Visto que um íon é um átomo que ganhou, né, íon. Observe que íon é um átomo que ganhou ou perdeu elétrons, né? Então, devemos levar isso em consideração e fazer o seguinte. Né? Aqui vamos fazer a distribuição, então tem que fazer o seguinte, né? Para obter a distribuição eletrônica de um íon, deve-se retirar os elétrons que foram perdidos ou acrescentar os elétrons que foram ganhos, pessoal, a partir do nível e do subnível mais externo do átomo no estado fundamental. Então, aqui, vamos fazer aqui essa distribuição, né? Aqui nós temos o magnésio, ele tem 12, o número atômico é 12, e ele está perdendo, né? Quando a carga é positiva, quer dizer que está perdendo 2 elétrons. Aqui tem 2 mais, quer dizer que está perdendo 2 elétrons. Vamos fazer aqui a distribuição de 12, né? Começando aqui por 1s2, né? 1s2, 2s2, depois nós vamos aqui para 2p6, 2p6, né? E terminando aqui em 3s2, em 3s2, né? Vou terminar aqui em 3s2. O que é que acontece, pessoal? Como é um cátion, eu tenho que retirar os elétrons que ele perdeu, né? Então, se ele perdeu, pessoal, eu vou ter que tirar esse elétron da camada mais externa do átomo, né? Então, eu vou ter que tirar aqui, como aqui terminou em 3s2 e tem 2 elétrons, ele vai perder, né? Essa camada aqui, ele vai perder esses 2 elétrons. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Fazendo aqui a distribuição do cálcio, pessoal, vou fazer aqui, tem 20, né? Número atômico é 20, então vamos começar. Então, vamos começar aqui, 1s2, 2s2, 2p6, já tem 10, né? 2p6, 3s2, depois eu entro aqui em 3p, em 3, aqui pessoal, eu vou para 2s2, 3s2, aí depois 3p6, né? Eu quero, esse átomo aqui tem 20, então tem 2, 10, 12, 18, né? 3p6, 4s2. Então, qual é a minha camada aqui mais externa, né? Minha última camada vai ser 4s2, pessoal. Então, aqui, como ele está perdendo dois elétrons, ele vai perder aqui, então ele perde aqui esses 2 elétrons, né? A distribuição aqui do ferro tem 26, né? A distribuição do ferro tem 26 e ele está perdendo 3 elétrons. Então, nós vamos aqui fazer essa distribuição eletrônica em ordem energética, né? Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, seguindo aqui, viu, pessoal? Aqui, ó, 3s2, depois entra aqui em 3p6. Se vocês for somar aqui, já tem 18, né? 3p6, 4s2 tem 20. Aí entra novamente aqui em 3d10, só que nós não precisamos de 10. Para completar 26, eu vou colocar 3d6. Essa é a ordem crescente de energia, pessoal. Visto que o ferro, ele perde, né? Ele está perdendo 3 elétrons, né? Então, aqui nós podemos fazer o seguinte. Agora eu vou colocar aqui
Ele está aqui na ordem crescente e eu vou colocar aqui na ordem geométrica, pessoal. A ordem geométrica, né, eu posso chamar aqui de ordem geométrica, é a ordem que vai mostrar qual é o nível mais externo, né? Então, eu tenho ainda aqui no ferro, viu? Um S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 3 D6 e 4 S2. Então, nós temos aqui primeira camada, né, é K. Segunda, pessoal, é a L, né, que é SP. Terceira vai ser SPD, que é LM. E a camada mais externa aqui, que é a 4, né, eu colocando aqui nessa ordem geométrica, viu? Só que a distribuição eletrônica é feita na ordem crescente de energia. Só que para a retirada do elétron é na camada mais externa, né? Então, aqui é a M. Como eu tenho que tirar 3 elétrons, ele vai ter que perder essa última camada e mais um elétron, né, dessa camada aqui, né? Então, no lugar de 6 vai ficar 5. Então, aqui, pessoal, como há essa perda aqui, então a camada mais externa vai passar a ser essa terceira camada, né? Vai ser a terceira camada, onde o subnível D é agora o mais externo, no qual ocorrerá a saída do terceiro elétron, né? Que eu vou ter que tirar aqui de 3D6, então vai ficar 3D5, né? Saindo o terceiro elétron, né? Basicamente isso aqui, pessoal. Agora vamos aqui para o bromo, né, que ele está recebendo um elétron. Então, nós vamos fazer aqui a distribuição desse átomo aqui, pessoal. 35, né? Então, vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 já tem 20, né? 4S2 aqui tem 20. Depois você vai 3D10, 30 e 4P6, pessoal. 3D10, 4P, 4P6. Então, como aqui já tem 10, pessoal, né? Aqui já tem 10, 20, 30 e aqui termina em 4P6, né? Então, vou ter que tirar aqui um elétron, né? Porque para completar 35 eu só preciso de 5. Essa é a ordem crescente. Deixa eu ir colocando na ordem geométrica, né? Como você fez do ferro. Vou colocar aqui em cima, viu, pessoal? Essa ordem geométrica. Então, vou colocar aqui um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, termina aqui 3D10, 3D10. Aí agora vai 4S2, 4P5, pessoal, ó. Então, aqui nós temos a camada K, camada L, camada M e camada N, né? Que tem SP. No último aqui, pessoal, termina em 4P5, que a camada mais externa é a 4. Então, ele está ganhando um elétron, né? Que aqui é negativo. Se ele está ganhando um elétron, no lugar de 5 vai ficar 4P6, né? Aqui é a distribuição de íons. Na próxima questão, pessoal, faça a distribuição nos subníveis dos átomos a seguir e preencha os orbitais dos subníveis mais energéticos. Então, a gente faz a distribuição, né, eletrônica, seguindo o diagrama, né? A gente segue aqui o diagrama, então aqui vai ficar, como tem 8, a gente vai fazer a distribuição. Um S2 na ordem crescente de energia. Um S2, 2S2, 2P6,
6, né? Termina aqui em 2P6, só que para completar 8 eu preciso de 2P4. E termina aqui nesse 4 elétrons, no subnível P, pessoal, em que vai ter 3 orbitais, né? 3 caixinhas, 1, 2, 3. Em cada caixinha comporta 2 elétrons. Então, você vai primeiro completar, né? Seguindo, coloca o primeiro elétron ou a setinha para baixo ou a setinha para cima, né? Você coloca o primeiro elétron, né? E tem que completar as demais caixinhas, porque quando os elétrons sobrarem, você começa com o segundo elétron. Então, vou completar aqui primeiro, viu, pessoal? Todas as setinhas para baixo, né? Então, no sentido contrário. Setinha para baixo, já tem 3, né? Como são 4, então eu vou voltando para colocar o segundo elétron com a setinha para cima, né? Nós temos aqui 2 elétrons desemparelhados, né? 2 elétrons desemparelhados. Então, a representação dos orbitais, né? Colocando os elétrons é dessa forma, pessoal. Aqui nós temos no B, né, 32 para fazermos a distribuição eletrônica. Então, a gente vai fazer 1s2, 2s2, 2p6, depois eu venho em 3s2, depois, pessoal, eu vou entrar em 3p6, 3p6, depois em 4s2, depois que entrar aqui em 4s2, pessoal, eu vou para 3d10, né, já tem 30, e depois eu vou aqui para 4p6, né, eu não vou colocar 4p6, por que, Tiago? Porque é 32, né, quando eu coloco 2 aqui, já dá 32 elétrons, só é você somar aqui, ó, 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20, com mais 10, 30, com 2, 32, pessoal. Então, aqui no último, né, nessa ordem energética, de energia, nessa ordem crescente, né, de energia, terminou em 4p2. Então, só tenho 2 elétrons, né? Então, vou colocar aqui o primeiro elétron, né, vai preenchendo. Se você colocou o primeiro elétron para cima, pessoal, não está errado, viu? Não tem problema. Então, aqui tem 2 elétrons, né? O P, ele tem 3 orbitais e na distribuição eletrônica só terminou com 2 elétrons, então vai ficar dessa forma. Aqui, pessoal, eu tenho 43, número atômico 43, vou fazer a distribuição eletrônica, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Aí a gente vem para cá, pessoal, 3d10, termina aqui em 3d10, depois vai para 4p6, né, 4p6, depois de 4p6, 5s2, depois de 5s2, pessoal, a gente entra em 4d10, né? Então, aqui você vai contar, ó, temos 10, 20, 30, 36, 38, se tem 38, para completar 43, pessoal, vai terminar aqui em 4D5, né? Se aqui tem 38, a gente termina aqui em 3D5. Então, aqui terminou em D. E o D, pessoal, que é 3D10, esse subnível, né? Nós temos 10, ele comporta 10 elétrons, então eu vou ter 10 elétrons, né? Distribuído aqui entre pares, em 5 caixinhas, em 5 orbital. Aqui temos 5. Então, a gente vai colocar o primeiro elétron aqui para baixo, e vou distribuir até completar as caixinhas. Se der para completar colocar só os primeiros elétrons aqui na sequência, não tem problema, pessoal. São elétrons desemparelhados. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Não sobrou elétrons para voltarmos com o segundo elétron para cima, né? Então, não sobrou elétrons e termina aqui. Próxima questão, pessoal. Um elétron cujo átomo possui 20 nêutrons apresenta distribuição eletrônica no estado fundamental, né, que é um átomo neutro. Então, nós temos aqui
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Então, aqui nós temos, pessoal, ó, 2, 10, né, 10, 12, 18, 19, pessoal. Né, nós temos aqui 19. Quer dizer que ele tem 19 elétrons. E se ele tem 19 elétrons, pessoal, então ele vai ter número atômico 19, né? O número de prótons vai ser igual a 19 e os elétrons igual a 19. E os nêutrons é igual a 20, né? Nêutron igual a 20. Então, quando você soma aqui, né, esses nêutrons, 20 mais 19, né, que é nêutrons mais os prótons, sua massa atômica vai ser 39. Então, a alternativa correta é número atômico 19 e número de massa 39. A alternativa D é a correta, pessoal. Por que, tia Iva? Aqui na primeira, o número atômico 20, quando você soma os elétrons aqui não dá 20, dá 19, e o número de massa 39, né? Aqui está errado. Número atômico 39 e o número de massa 20, né? Está errado também. Número atômico 19 e o número de massa 20, né? Não tem aqui. Então, número atômico 39 e número de massa 19, né? Então, número de massa não é 19, né? Então, está errado aqui. A alternativa D é a alternativa